Vamos dar um aplauso a eles também. Quiero un fuerte aplauso a todos los servidores de Jóvenes para las Eu Naciones. também quero dar um aplauso aí para todos os voluntários de Jovens Os para ministros de Nações, alabanza, os ministros do louvor, todos que están sirviendo. todos que estão servindo. I specifically want to thank Pastor Brandon. Eu também quero agradecer ao pastor Brandon. He's the brother-in-law of my wife. Ele é o cunhado da minha irmã. So he makes my cuñado also. Então faz ele o meu cunhado. Amen. It's a blessing to be here. I have a confession to make. É uma honra estar aqui, mas eu tenho uma coisa para confessar para vocês. I wanted one of the shirts, Eu queria uma das camisas, but I like to try on the shirts. mas eu gosto de testar essas camisas. And I know the sizes are different. E eu sei que os tamanhos são um pouquinho diferentes. Sometimes I'm an extra large, sometimes I'm large. Às vezes eu sou uma XL, às vezes eu sou só uma L. Depends on how many biscochos I have. Depende de quantos biscoitos eu como. So it depends. And then I went with Isaac. Então depende, então eu fui lá com o Isaac. And I wear an undershirt. E eu gosto de usar uma camisa por dentro. So I was like, and we only took a large and extra large to a room. Então somente pegamos uma camisa grande ou uma L e uma XL no And quarto. I tried them on and I go, I think these are too big. Então eu botei essas duas camisas e eu disse, cara, eu acho que está um pouquinho grande. Which is rare. I need a medium. E isso é bem raro, então eu disse para ele, cara, eu preciso de um And he médio. goes, I have a medium. Então ele disse, eu estou usando um médio. And I thought he has an undershirt like me. E eu pensei, ele deve ter alguma camisa por dentro. And he's like, yeah, you can try on. Aí Isaac disse, não, cara, você pode provar o meu. He takes off his shirt. Aí ele tira a And then camisa dele. He has all this muscle. And E I ele was tem like, todos man, esses músculos. you work out a lot. He has, Ele- in e eu vi in que ele- United States, you ele- have guns. Aí eu vi que ele realmente malha. Ele disse, lá nos Estados Unidos ele disse que ele tem umas armas. And then in the back of the stage, E no backstage, I hug Jean Gabriel. eu abracei lá o João Gabriel. And I go, man, you're like rocks. E eu disse, cara, você é como umas Oh, man, you're rochas. very built. Você é bem construído, viu? And I go, what I'm trying to say is Jean Gabriel and Isaki son máquinas. E They're o que eu quero machines. dizer para vocês é que o João Gabriel e o Isaac são máquinas. I know Jean Gabriel is married, but Isaac is single. Eu sei que o João é casado já, mas o Isaac está solteiro. Amen. Well, it's a privilege and blessing to be here tonight. É um privilégio, uma honra estar aqui com vocês hoje à God noite. has a specific word for your heart tonight. Deus tem uma palavra específica para o seu coração hoje. And God put it in my heart to share with you E Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês 3 fundamentals for a believer. 3 fundamentos para um cristão. And there's many fundamentals, E há muitos fundamentos, but I want to speak about faith, fire, and frequency. mas eu quero falar sobre fé, fogo e frequência. Amen. Amém? Well, in your faith, biblical faith always begins with an personal encounter experience with God. E uma fé bíblica sempre começa com uma experiência pessoal com Deus. I don't come from a Christian family, Eu não venho de uma família cristã, but when I was about 19 or 20 years old, mas quando eu tinha mais ou menos 19, 20 anos, on September 11th, 2005, em dia 11 de setembro de 2005, I received a personal visitation of Jesus. eu recebi uma visitação pessoal de Jesus Cristo. I don't come from a Christian family. Não venho de uma família cristã. In my bedroom, E no meu quarto, I had a refrigerator eu tinha de cerveza, uma, de beer. uma geladeira bem pequenininha de cerveja. I was in the world. Eu estava lá no mundo. We were Catholic, but we never went to church. A gente era católico, mas nunca ia para a igreja. I worked 24 hours Eu trabalhava 24 paramedic horas como um paramédico in an ambulance. em uma ambulância. And at 8 in the morning, when I arrived to the house, E 8 da manhã, quando eu chegava em casa, I told my mom, I'm going to sleep for like 3 hours, eu dizia para minha mãe, eu vou dormir 3 horas, and then I'm going to study for the university. depois eu vou estudar para minha faculdade. And in that morning, E naquela manhã, I received eu recebi and I saw e eu vi the second coming of Jesus. a segunda volta de Jesus. And when I experienced and encountered Jesus, E quando eu experimentei isso, eu vi a Jesus. when I woke up, Quando eu acordei, I immediately gave my life to Christ imediatamente eu dei minha vida para and Cristo got connected to a church. e me conectei a uma igreja.
So that was my first personal visitation and encounter with Jesus. Então essa foi minha primeira experiência e encontro com Jesus. And we all know as Christians, we all need to have a personal relationship with Jesus. E todos sabemos, como cristãos, precisamos de um relacionamento pessoal com Jesus. But now I want to give you the opposite of having an encounter with Jesus. Mas agora eu quero dar o oposto de um relacionamento ou um encontro com Jesus. In 1 Samuel chapter 2, Em 1 Samuel, capítulo 2, verse 12, versículo 12, there is the context is there is a priest named Eli, havia no contexto um sacerdote chamado Eli. he had two sons. Ele tinha dois filhos. They were ministers. Eles eram ministros. They served in church. Serviam na igreja. And the Bible says E a palavra diz, they did not know God. eles não conheciam a Deus. And the word know E a palavra conhecer is the same word é a mesma palavra when Adam physically knew his wife, quando Eve. Adão fisicamente conheceu a sua esposa, Eva. So the word know is to have he had a physical encounter, or he physically experienced his wife Eve. E a palavra conhecer, nesse contexto, com Eva, é que ele realmente conheceu fisicamente, teve relações com sua esposa. So when the Bible is referring to the two sons of Eli, they did not know, they haven't had an encounter or experienced God. Então, quando a palavra está falando dos filhos de Eli, ele está dizendo que eles não conheciam, não tinham uma experiência, um relacionamento com Deus. Just to give you a context, Só para te dar um contexto, they were serving in the tabernacle as ministers. eles estavam servindo no tabernáculo como ministros. When people would give their animal sacrifices, Quando o pessoal dava seus sacrifícios de animais, they would either boil them or roast them. eles ou coziam ou botavam lá no fogo. And the two sons of Eli would steal from the offerings. E os dois filhos de Eli iam lá e roubavam das ofertas. Or they would send a messenger to steal from the offerings. Ou eles mandavam um The mensageiro sacrifices. para roubar lá as ofertas. So, and if we can be more visual, Então, se a gente pode ser um pouquinho mais visual, you imagine some Brazilian steaks or Brazilian picanha, imagina só uma picanha brasileira and they would take the best portions. e eles iam lá e pegavam a melhor parte. And also the other thing they did, E a outra coisa que eles the faziam, Bible says they would sleep with the young women that served in the lobby or opened the doors for the tabernacle. a palavra diz que eles também dormiam ou tinham relações com as mulheres que abriam as portas do tabernáculo. So the two sons of Eli, they would steal from the animal sacrifices. Então esses dois filhos de Eli, eles roubavam das ofertas And de they would animais sleep with the young women that served in the lobby or opened the doors in the ministry of helps. e eles tinham relações com essas mulheres que ficavam na porta do Let's tabernáculo. bring this a more of a context to today. Então vamos trazer isso para um contexto mais de hoje. They were these two sons were pastor kids or priest kids. Tinha dois filhos de pastor. They heard the commandment. Eles escutaram os comandos de Deus. They could probably recite scripture. Provavelmente até podiam falar versículos de cor. They knew the commandments. Conheciam os They mandamentos. heard about God. Conheciam e ouviram a Deus. They can probably repeat everything about the Eles commandments. ouviram falar de Deus e provavelmente podiam repetir todos os But mandamentos. they did not know God. They Mas didn't a have an experience or have a personal encounter with God. Mas a palavra diz que eles não conheciam a Deus, não tinham uma experiência pessoal com Deus. So I'm here to tell you, jóvenes para las naciones. E eu estou aqui para dizer para vocês, jovens para as nações, On behalf of the Lord, aqui representando a Deus, it's important to have a personal encounter, experience God. é importante você ter uma relação pessoal, uma experiência That com Deus. we don't just know, even though that maybe we're sons and daughters of pastors, leaders, or our family served in ministry for many years. Mesmo que sejamos filhos de pastores, filhos de ministros, que nossa família serviu na igreja por muitos anos. But each one of us have a personal encounter and we experience God. Mas cada um de nós precisamos de um relacionamento e uma experiência com Deus. Now I want to lay a foundation because in Verbo da Vida and Rema, we don't believe in just only basing our faith on just experience. E eu quero aqui botar uma base, um fundamento, porque aqui no Verbo da Vida e no Rema, cremos que não somente temos que viver de experiências. You have to base your faith on the Word of God. Temos que basear nossa fé na palavra de Deus.
So it's important Então é importante to have an experience que a gente tenha uma experiência, and also basing our faith on the Word of God. mas também que baseemos nossa fé na palavra de Deus. And when I was 20 years old, Quando eu tinha 20 anos, I'm 40 years old today, eu tenho 40 anos hoje. and I was hearing the Pastor Darren, and I believe also that Pastor Brandon is like 40 years old. He's so mature. E eu estava escutando o pastor Darren, né? E ele falou do seu filho, e eu também creio que ele também tem 40, porque ele é tão maduro. But when I was 20, Mas quando eu tinha 20, I bought a house, eu comprei uma casa. and I'm from, let me see, I'm from West Texas. I was born and raised in Texas. E eu cresci lá no Texas, nasci lá no Texas. 27 years. I'm not Guatemalan. 27 anos, eu não nasci na Guatemala, tá bom? 27 years I lived in Texas. 27 anos da minha vida eu morei lá no Texas. 3 years I lived in Tulsa, Oklahoma. 3 anos morei em Tulsa, no Oklahoma. 3 years I went to Rhema. 3 anos eu fui lá no Rema. And God called me from in Rhema, USA to Guatemala with E my Deus wife. me chamou lá no Rema USA para ir para Guatemala. We have 10 years in Guatemala. Tenho 10 anos na Guatemala. We planted Rhema Guatemala. Plantamos o Rema Guatemala. And we're also pastoring a church in Guatemala City. E também estamos pastoreando uma igreja lá na Guatemala City. And when I was in Texas, I knew I was going to move to Dallas. E quando eu estava lá no Texas, eu sabia que eu ia me mudar para o Dallas. And I was like, I have to put all my stuff in storage. E eu disse, eu tenho que botar todas as minhas coisas no storage. And you have to pay a monthly fee to put it in E você storage. tem que pagar todo mês para manter esse armazenamento. So the Lord gave me an idea. Why don't you build a storage in your backyard? Então o Senhor me deu uma ideia, por que você não constrói um armazenamento lá no seu A big quintal? garage. Uma garagem bem grande. So I was like, man, that's a good idea. Then, E so eu I began to disse, build é the uma boa storage. ideia. Então eu comecei a construir isso. And I talked to the concrete contractor. E eu conversei com o construtor que ia montar tudo, o cara que botava o concreto. He was going to send a cement truck. Ele ia trazer um caminhão de cimento. And he goes, do you want fiber? Ele disse, você quer fibra? I go, why do we need fiber? E eu perguntei, por que você precisa de fibra? Because fiber makes the cement stronger. E ele disse, porque a fibra faz com que o cimento And I fique go, forte. sure, if it's going to make it stronger, E eu then disse, yes, I claro, want se fiber. vai deixar mais forte. And he said, when the cement truck came, E quando aquele caminhão de cimento veio, they poured the cement. eles botaram o cimento. He said, this has the fiber. You're able to put some big commercial vehicles on the cement. E It ele won't disse, crack. aqui tem uma fibra boa, você pode botar veículos comerciais aqui e vai estar top. And I just want to give you something visual. E eu quero te dar algo visual. The concrete, the cement, O concreto, o cimento, is the word of God. é a palavra de Deus. The fiber A fibra is the Verbo da Vida Rhema message. é a mensagem do verbo da vida e do rema. It's the word of faith message. É a palavra da fé. While you're young, Enquanto você é jovem, it is the season. Ecclesiastes talks about seasons. é a estação. Eclesiastes fala sobre estações. If you're not married, you don't have kids, Se você não é casado, se você não tem filhos, you have more time você than tem you mais would in another tempo season. do que você vai ter em outras estações. They have such good doctrine. Vocês têm tão boa doutrina. This is a perfect season Esse é um tempo tão bom, to get training. tão perfeito para você se treinar. This is your confirmation today. Essa é a sua confirmação hoje. This is your confirmation Essa é uma today. confirmação hoje. To get into Bible school. Para você entrar no rema, se você não Verbo entrar. da Vida and Rhema Verbo da vida e have rema great doctrine. tem boa doutrina. When I got saved in 2010, in 2005 Quando eu aceitei Jesus em to 2005 2010, e até 2010, for 5 por years, 5 anos, I lived religiously. eu vivia I religiosamente. did not have good doctrine. E não tinha boa doutrina. They told me you got saved on that day, on 9/11, 2005. Eles me diziam, você nasceu de novo dia 11 de setembro de 2005. But now you don't live by faith, you live by works. Mas você não vive pela fé, você vive por seu So próprio 5 years braço. I was living by works. You had to work Então, por muito tempo eu vivi da força do meu for your braço, salvation. por minha salvação. So it's good. They have good doctrine. Então, vocês estão bem, vocês têm boa I want doutrina. to encourage you Eu quero encorajar to enroll in Bible school. você a entrar no reino. This is your perfect season. Essa é a estação perfeita. Amen. Amém? The second fundamental I want to speak with you today O segundo fundamento que eu quero falar com vocês hoje is the fundamental of fire. é o fundamento do fogo.
When Jesus was leaving the earth, Quando Jesus estava se indo do mundo, né? he knew that they had faith. Ele sabia que os seus They discípulos tinham believed that fé. he was the Son of God. Eles sabiam que ele era o filho de Deus. But they were lacking one thing, Mas os discípulos faltavam uma coisa: the fire of the Holy o Spirit. fogo do Espírito Santo. And it's important E é importante that your next step, que seu próximo passo, if you have not received the baptism of the Holy se você não Spirit, tem recebido o batismo no Espírito Santo, is to experience the baptism of the é Holy Spirit experimentar o batismo do with Espírito the Santo, evidence of speaking in com a tongues. evidência de falar em línguas. In 2006, Em 2006, with the church I was at, na igreja que eu estava, we went to northern Mexico. fomos ao norte do México. It's called Juarez, Mexico. É chamado de Juárez, México. And when we were there, we went to a men's conference. It Estávamos lá e a gente foi numa conferência de homens. was my first time. Foi minha primeira vez. A few months of being born again. Alguns meses de estar sendo novo convertido. 3,000, 5,000 men. 3.000, 5.000 homens. Some people were slain in the spirit. Alguns homens estavam caídos no Some people were espírito. crying. Alguns homens estavam Some chorando. people were laughing. Alguns estavam rindo. Some people were running. Alguns estavam correndo. And I was desperately hungry for the Holy E eu Spirit. estava desesperadamente com fome do Espírito I Santo. wanted to receive the Eu baptism. queria receber esse batismo. It seemed like everybody was receiving the Parecia que baptism, todo mundo estava recebendo, except myself. menos eu. And in my bad doctrine, E na minha má doutrina, I said, I'm gonna fast from Sunday to Wednesday. eu disse, eu vou fazer um jejum de domingo até Just water. quarta, só na água. So when we went back to church on Wednesday, E quando eu cheguei lá na igreja na quarta, the pastor preaches about many different topics. o pastor pregou sobre um bocado de coisas. And that night he preached the baptism of the Holy E Spirit. naquela noite ele pregou sobre batismo no Espírito He Santo. invited people to come forward. Ele convidou o pessoal a vir para frente. He prayed for us, Ele orou por nós laid hands on us. e pôs as mãos sobre And that night I nós. received the power and the fire of the Holy E naquela Spirit. noite eu recebi o poder do Espírito Santo. But the good thing, Mas a boa coisa when I read Brother Kenneth E. Hagin's books, foi quando eu li os livros do irmão Hagin. you don't have to fast 3 days. Você não precisa fazer um jejum de 3 You dias. don't have to wait for the Holy Você não Spirit. precisa esperar pelo Espírito Santo. You can receive the Holy Você Spirit pode tonight. receber ele hoje. You can receive the Holy Spirit tomorrow. Você pode receber ele amanhã. You just have to have the desire Você somente precisa do desejo and receive it with faith. e receber com fé. I encourage you, Eu te jóvenes encorajo, para las naciones, jovens para as nações. if you have not received the baptism of the Holy Se Spirit, você não tem recebido o batismo no Espírito Santo, this is your wake-up call. esse é a sua chamada para te acordar. This is your confirmation. Essa é a sua confirmação. You need to be hungry. Você tem que ter fome, You need to receive você tem que receber in faith em fé the baptism o batismo of the Holy do Spirit Espírito Santo with the evidence com of a speaking in tongues. evidência de falar em línguas. Brother Kenneth E. Hagin, O irmão Hagin, he says speaking in tongues ele diz falando em línguas is the door é uma for porta the supernatural. para o sobrenatural. When you pray in Quando tongues, você ora em línguas, Romans 8:27, Romanos 8:27, is the Holy Spirit é o Espírito Santo is praying out está orando por meio de você your future plan for seu your life. futuro para a sua vida. Amen. Amém? When you're praying in Quando tongues, você está orando em línguas, you're praying out your future. você está orando sobre o seu futuro. One example is in Rhema, USA, Um exemplo é que no Rema USA is a train with railroad tracks. tem um trem lá, né? Então tem um trilho de trem. So when you're praying in the Spirit, Então quando você está orando em outras when you're línguas, praying in quando tongues, você está orando em outras and línguas, everyone that's listening through todo and watching mundo- us through streaming, e todo mundo que está ouvindo a nós e assistindo online, when you're praying in the Spirit, quando você está orando when no you're praying Espírito, in tongues, quando você está orando em línguas, you are laying out railroad tracks for você your está future. montando trilhos para o seu futuro. When you're praying out the will of Quando God, você está orando a vontade de Deus and you have the railroad e tracks, você tem esses trilhos de trem, when you arrive there, quando você chegar lá, it's easy é fácil, because you already prayed it porque out. você já orou sobre isso. It's easy. É fácil. One day, Um dia, if you're 20 years se old, você tem 20 anos, you will meet your 30-year-old self. você vai se conhecer aos If 30 you're anos. 30, Quando você tem 30, one day um dia you'll meet your você vai 40-year-old conhecer self. o você de 40 And anos. if you're 40 like E myself, se você tem 40 anos que nem eu, one day you'll meet your um dia 50-year-old você self. vai conhecer o de 50.
And you're going to be happy E você vai estar feliz if you prayed in the se Spirit você orou no Espírito. and you laid out railroad E você tracks. começou a botar aqueles trilhos. And you said, wow, E when você you look diz, 10 years uau, back, e você olha 10 anos para trás. it was easy. Foi It fácil. was God. Foi Deus. God laid out the tracks. Deus montou os meus trilhos. I'm here Eu estou today aqui hoje because God laid out the railroad porque tracks. Deus pôs os meus trilhos. With my wife, Com minha esposa, when we were in Tulsa, Oklahoma, quando estávamos em Tulsa, Oklahoma, we would pray, we had prayer dates. a gente tinha os dates, né, os encontros em oração. It was on Mondays. Era na segunda-feira. We would go get coffee. Eu ia lá e pegava um café com We ela. would go to Oral Roberts University. Eu ia lá para a universidade da Oral Roberts. They had prayer rooms. E eles tinham salões, né, quartos de oração. And my wife and I, we would pray in the Spirit. E eu e minha esposa, a gente ia lá e orava em outras línguas. And we would pray out our E future. a gente orava sobre o nosso futuro. Pray out our marriage. We weren't married yet. A We would gente pray out our orava marriage. sobre o nosso casamento. A gente nem era casado. I would pray for her wedding dress. Eu orava pelo vestido de noiva dela. We didn't have any money. Eu não tinha dinheiro. And we would pray out for everything. E eu orava sobre The tudo. ministry. O ministério. We didn't know we were going to plant a Bible school in Guatemala. A gente não sabia que ia botar e plantar uma escola lá na Guatemala. But when we look back, E quando a gente olha para trás, we were like, wow, a all gente the things we prayed uau, out tudo sobre in the aquilo que a prayer gente room. orou naquele quarto de oração. when we were dating. Quando a gente estava somente When we would have namorando, those prayer dates. a gente tinha aqueles encontros em oração. And my wife and I, we would pray in the E eu e minha Spirit, esposa, a gente orava em outras línguas. praying out the perfect will of God. Orando a perfeita vontade de Deus. And I want to encourage E eu you, quero encorajar você, if you already received the se the você baptism já of the Holy Spirit, recebeu o batismo no Espírito Santo, to spend time, invest time para gastar tempo, investir tempo, praying in the Holy Spirit orando no Espírito for your Santo, future. orando em outras línguas sobre o seu futuro. The third fundamental I want to speak with you today O about a terceiro believer fundamento sobre um cristão que eu quero trazer hoje is frequency. é frequência. Frequency. Frequência. Why frequency? Por que frequência? Because we need to learn Porque precisamos to aprender be in tune para estar ligados with God's voice, com a voz de Deus, the voice of the Holy a Spirit, voz do Espírito Santo, the voice, the frequency of God, a frequência de Deus and learn e aprender to cut off para cortar the noise o barulho of the world, do mundo, the distractions of as the world, distrações deste mundo, the temptations of as the world, tentações deste to mundo, divorce ourselves para nos divorciar from distractions. de distrações. And you be in tune with the Holy E você Spirit, está ligado com o tune Espírito with the Santo, frequency of God. ligado com a frequência de Deus. We need to learn that. A gente precisa aprender isso. One example we have is in the Old Testament Exemplo is que Samuel. temos é no Velho Testamento de Samuel. Samuel was a young boy or a young man, Samuel era um homem jovem. and he heard when he was sleeping. He heard his name, Samuel, Enquanto dormia, ele escutou o seu nome, Samuel. and he would run to priest Eli. E ele correu lá pro sacerdote Eli. Did you call my name? Você chamou meu nome? He goes, no, I didn't call you Ele my disse, name. Go não, eu back não to chamei sleep. seu nome. Ele disse, vá dormir. He'll go back to sleep. Ele voltou a dormir. He heard again, Ele ouviu de novo Samuel. Samuel. And he'll go run back to priest E ele Eli. corria lá pro sacerdote Eli. And eventually, priest Eli understood. E eventualmente o sacerdote ele entendeu. Your heavenly Father is trying to talk to you. O Pai dos céus está querendo falar com você. But what was going on? Mas o que estava acontecendo? Samuel was learning to tune into the voice of God. Samuel estava aprendendo a se ligar na frequência da voz de Deus. Samuel was learn to hear the voice of the Samuel Holy estava Spirit. aprendendo a escutar a voz do Espírito Santo. We all need to learn Todos nós precisamos aprender to listen para escutar to the voice a voz of the Holy do Spirit, Espírito Santo, the frequency a of God. frequência de Deus. Amen. Amém? So we're talking about the frequency. Então estamos falando da frequência. And you might say, Michael, E talvez, how do I learn to tune into God? então talvez você pode dizer, Michael, como é que eu aprendo a How estar can I ligado learn com a voz de Deus? To listen to the Holy Como é Spirit. que eu posso aprender a escutar a voz de Deus? The Bible says A palavra diz, in Romans 12:2, em Romanos 12:2, do not be conformed to the não world, vos conformeis a este mundo, but be renewed mas sejam transformados by the renewing of your mind. pela renovação da sua mente. In other words, Em outras palavras, don't tune in to the world, não fique focado e ligado no mundo,
but tune in to the frequency of God. mas esteja ligado na frequência de Deus. Tune in to the voice of the Holy Spirit. Esteja ligado na voz do Espírito Santo. So we need to begin Então precisamos to renew começar our mind, a renovar nossa mente. to begin to prophesy, Começar a declare. profetizar, the word of começar a God. declarar a palavra de Deus. It's the same recipe God gave Joshua in Joshua 1:8. É a mesma receita que Deus deu para Josué em Josué 1:8. Meditate, Medite, meditate, medite, day and night. dia e noite. The word meditate in the Old Testament A palavra meditar no Velho Testamento is to mutter, is to speak. é para falar, é Is para to, falar is bem to speak the baixinho. word. Falar a palavra de Deus. If we ask the Jews E se perguntamos aos judeus about meditation, sobre meditar, they would say, yeah, you need to speak the word of God. e eles vão dizer para você, sim, você tem que falar a palavra And de I'm sure we Deus. all have heard from Verbo da Vida and Rema, E claro que todos nós já escutamos em Verbo da Vida e no Rema, faith comes by hearing and hearing the word of God. fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. But faith comes a lot faster Mas fé vem muito mais rápido when your spirit hears your voice. quando o seu espírito ouve a sua voz. Amen. So it's important Então é importante to renew our mind, renovar nossa mente, to speak the word of God, falar a palavra de Deus, Amen. To declare the word of God, declarar a palavra de Deus, renew our mind, renovar nossa mente. and we begin to tap into the E frequency of God. começamos a estar ligados na The frequência voice of de the Holy Deus, na Spirit. voz do Espírito Santo. Amen. Amém? I want to invite you, we're almost about to end the session, to stand to your feet right Eu now. quero convidar vocês, estão quase terminando, a ficar de pé. I'm going to go down. Almost done. Assim. Eu quero descer aqui. I want to share with you Eu quero compartilhar com vocês. when I was living in Dallas, Texas, Quando eu estava vivendo lá no Dallas, Texas, I was learning to tap into the frequency of eu God. estava aprendendo a estar ligado na frequência de Deus. I was spend many hours in prayer, Eu passava muitas horas em oração, praying in the Holy Spirit, orando no reading Kenneth Hagin lendo books, livros do irmão Rei, devouring the Word of God. devorando a palavra de Deus. And one night, E uma dessas noites, I tapped into the voice, the frequency of the Holy Spirit. eu me liguei na voz e na frequência do Espírito Santo. And I began to see a vision E eu comecei a ver uma visão of a black military helicopter. de um helicóptero preto dos militares. And then He got me into this black military helicopter E que Deus me pôs nesse helicóptero militar from the United States, dos Estados Unidos. and He was dropping me off in another country. E ele estava me botando em outro país. And I knew in my heart, E eu sabia no meu coração, tapping into the frequency of que está God, ligado nessa frequência do Espírito hearing the Santo. voice of God, E ouvindo a voz de seeing the Deus. vision of the Vendo Lord, a visão do Senhor. that God was calling me to be a missionary. Que Deus estava me chamando para ser um missionário. And when I was in Dallas, E quando eu estava lá no Dallas, and I remember writing that down, e eu lembro escrevendo isso, I go, wow, that God is calling me to be a missionary. eu disse, uau, o Senhor está me chamando para ser um A minister. missionário, um ministro. And several years later, E alguns anos depois, I was in Rhema, USA. eu estava no Rhema USA. I was living in Tulsa, Oklahoma. Eu estava morando lá em Tulsa, Oklahoma. Again, spending many hours Também passando muitas horas praying, orando, speaking in tongues. falando em outras línguas. And in one moment, E em um momento, I tapped into the frequency of God. eu me liguei na voz de Deus. I tapped into the voice of the Holy Eu me Spirit. liguei na voz do Espírito And Santo. again, he allowed me to see another E vision outra vez eu vi outra visão of the same black military helicopter do mesmo helicóptero preto, taking me to another me country. levando a outro país. And that my future wife E que minha futura esposa was from that country estava nesse país receiving me me recebendo from that helicopter. daquele helicóptero. And again, God was calling me. E de novo, Deus estava me I chamando. haven't met my wife. Eu ainda não conheci minha I esposa. never knew at the time any Guatemalan at the time. Eu não tinha conhecido nenhum guatemalteco I did naquela 1 época. year before my wife, Isso foi um ano antes da minha esposa. and I didn't know Guatemalans at the time. E eu não conhecia nenhum guatemalteco. But God was calling me to missions. Mas Deus estava me chamando para missões. God was calling me to be a minister, Deus estava me chamando para ser a um ministro, fivefold minister. Ephesians ministro dos 4:11. 5 dons, Efésios 4:11. En jóvenes para las naciones. Em Jovens para as Nações. I'm here Eu estou aqui to invite you para convidar você, to press in, para você ir com tudo, press in, ir com tudo, press in, ir com tudo, press in, ir com tudo, to have an encounter, para encontrar,
to have an encounter and para ter um experience with the Holy encontro Spirit. com o Espírito Santo. I'm here to tell you Eu estou aqui para te dizer, to press in. para você ir com tudo. If you have not received the Se baptism of the você Holy não ainda Spirit, recebeu o batismo no Espírito to Santo, press in, para você ir com to tudo, light that fire in your para heart. você encher esse fogo do say, Espírito Lord, Santo do seu coração e I'm dizer, hungry. Senhor, eu tenho fome. I'm hungry for the Senhor, Holy eu tenho Spirit. fome pelo seu Espírito. I'm hungry to receive Senhor, the eu tenho baptism of the fome Holy para Spirit. receber o batismo no I'm Espírito hungry to Santo. receive Eu tenho the fome para baptism of the receber Holy o Spirit batismo no Espírito with the Santo. evidence of speaking in Com a tongues. evidência em falar em outras línguas. I'm here to invite you Eu estou aqui para convidar você, to tell the Lord, para dizer ao Senhor, Lord, I want to hear your voice. Senhor, eu quero ouvir sua voz. I want to tap into your Senhor, eu frequency. quero estar ligado à sua I want to frequência. tap in to hear your Eu quero voice. estar escutando a sua I voz. want your word says that the young men will see dreams. A palavra diz que os jovens vão ter See sonhos, visions. vão ser visões. I want to invite you tonight. Eu quero convidar você hoje, Jóvenes para las naciones. jovens para as nações, To press in. para ir com tudo, To go after. para ir atrás, Be hungry. com fome. And one thing we learn about here in Verbo da Vida e Rema E uma coisa que aprendemos aqui no Verbo da Vida e no Rema is I want to invite you é que eu quero convidar você to act on your faith. a ter uma ação correspondente Act à sua on fé, your faith. a ter uma ação correspondente à If sua this fé. is resonating with Se you, isso está ministrando de alguma forma para I want to você, invite you to come eu quero forward. convidar você a vir para cá, para To frente, come forward and says, Lord, e dizer, Senhor, I want to have an eu experience quero with ter uma you. experiência contigo. I want to encounter you. Eu quero ter um encontro I want to contigo. invite you. Eu quero convidar você. I want to invite you tonight Eu quero convidar você to hoje come forward to the a vir altar para aqui, para esse altar. and says, Lord, I want to act E on dizer, that Senhor, word. eu quero agir com I essa wanna come palavra. forward. Eu quero ir para frente. The altar is open. O altar está aberto. If you have a hunger E se você tem uma fome for the Holy Spirit, pelo Espírito Santo, the baptism of the Holy Spirit, o I want to invite batismo you no to come Espírito down Santo, today. eu quero chamar você para vir para cá. I'm speaking to jóvenes para las Estamos naciones. falando para jovens, para as nações. The altar is open, O altar está aberto so you act para você agir on this message nessa mensagem, to experience God. para experimentar a Deus. We only have a few minutes, Só temos alguns poucos minutos, but if there's someone here mas se tem alguém aqui who said, Brother Michael, e dizer, irmão Michael, I want to act on that word. eu quero agir diante dessa I want to palavra. invite you tonight Eu quero convidar você to come forward, para vir para frente. come to the front. Venha para o altar It says, I want to have an experience with e God. dizer, eu quero ter uma experiência com Deus. I want to encounter the God. Eu quero encontrar, eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero ter uma experiência com Deus. If there's someone here, Se tem alguém aqui, jóvenes para las naciones, jovens para as nações, I want to encourage you eu quero te encorajar to come forward. para vir para frente. Ahí donde estás. Aí onde você está. Hallelujah. Aleluia. If there's any courageous person tonight, Se tem alguém corajoso aqui, any valiente alguma persona, pessoa valente aqui, someone that's hungry for alguém que tonight, tem fome hoje, I want to invite you eu quero tonight. convidar você aqui. You're hungry for the Lord. Sua fome pelo Senhor. We'll give a hand clap to these women, these valiente Dá um people. aplauso aí para esse pessoal valente. Hallelujah. There's a few more people Tem algumas pessoas mais that are hungry for the que Lord. tem fome pelo Espírito Said, I want to Santo. go into a new level. E está querendo dizer, eu quero I seguir wanna a novos experience níveis. God. Eu quero ter nova experiência I com wanna Deus. experience Eu the quero Lord. ter uma experiência I nova wanna com tune Deus. into the Eu Holy quero Spirit. chegar e conectar com o Espírito Santo. I want to invite you to come Eu forward. quero convidar você que venha para frente agora. Hallelujah. Aleluia, aleluia. Praise the Lord. Glória a Deus. Praise the Lord. Glória a Deus. Hallelujah. Glória a Deus. I want to encourage everyone, just lift your Eu hands. quero encorajar Just vocês begin que to levantem worship suas the Lord mãos where e you're at. comecem a adorar o Senhor onde você está. And we're just going to pray. We're just going to praise the Lord. Just lift your E hands. somente vamos orar e vamos Aleluia. dar um louvor a Deus. Tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar.
usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Eu quero orar por todos aqui. Everyone that is here, if you Todos have not que received vocês the têm aqui. baptism of the Se Holy você Spirit, ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, just lift up your hands eu quero que você levante suas mãos and just say, I receive, Lord, tonight. e diga assim comigo: Pai, eu recebo hoje à By noite. faith, Pela fé. I don't have to wait Eu não tenho que esperar for the baptism of the Holy Spirit pelo batismo no Espírito with the Santo, evidence of speaking in com a tongues. evidência de falar em I línguas. want to encourage everyone to extend your hand Eu quero que encorajar todos que você and begin to speak in estenda tongues. suas mãos e comece a falar em outras And línguas. Lord, I receive tonight. E diga assim: Senhor, eu Lord, recebo I hoje. receive tonight. Eu recebo hoje. Everybody that's here, Todos vocês que estão aqui. I receive tonight the Eu- baptism of the Holy Spirit. Digam assim comigo: eu recebo With the evidence hoje of o speaking in batismo tongues. com a evidência de falar em I outras línguas. receive this gift Diga assim: eu recebo esse faith. presente pela fé, by the work pela palavra, pelo trabalho da redenção de of our Jesus. Lord Jesus Christ. I receive the gift. Eu recebo The o Holy presente do Espírito Santo. Okay, now I don't want you to, you're going to sense some words. Agora some você vai language. começar a sentir algumas from palavras, your heart. uma língua que vai sair do seu And I don't coração. want you, you're not going to speak in E Portuguese. você anymore. não vai estar falando mais em You're português. going to begin to speak Você vai começar a in falar another unknown em tongue. uma língua que você não conhece. And if you sense to say, E se você sentir que é só um or you want to say, be, whatever the ou se Lord, você só quer dizer whatever um the Lord B, leads you to, ou qualquer coisa que o Senhor Begin to ministrar no seu speak it coração, só comece a falar. it's the Holy É o Spirit Espírito Santo praying through you. orando por In a meio de different vocês, language. em outra língua. Begin to extend your hands and Comece a pray in estender tongues. suas mãos e orando em línguas. Tira
invitar a todos, sigue hablando en E eu otras quero convidar lenguas. todos vocês a continuar orando Siga em hablando línguas. con el Señor. Continuar Conectarte falando with com the o frequency Senhor, of the com a Lord. frequência de Deus. ese mazo. Orocoborro, xerereque, porro, Ese benece xerereque, como bus. porro, noche. Ese manda Yeque, malama porro, socorro porro, bus. xerereque, Ese malama yerro, socorro. Padre, gracias. Praise the Lord. Aleluya. Vamos a honrar el Espíritu Santo. Vamos honrar o Espírito Santo. I want to invite everyone that's here in the front. E eu quero convidar todos vocês que vieram aqui à frente. Pueden seguir los Se vocês podem seguir esse pessoal aqui, que eles vão explicar um pouquinho sobre o que aconteceu e também Vamos a ministrar na levantar sua nuestras vida. manos. Vamos levantar nossas mãos, podem seguir esse Vamos pessoal a darle aqui. gracias al Señor. Obrigado. Damos graças ao Senhor. Aleluya. Levanta suas mãos aí onde você está. Glória a Deus. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Father, we just thank you. Senhor, Father, we just thank you, Lord. We just honor you tonight. Senhor, nós te agradecemos, nós te honramos We nesse honor lugar. your presence. Honramos sua presença, We honor your word. honramos sua palavra. Father, we just receive Pai, nós everything recebemos tudo that you have deposited que in o our Senhor tem hearts. depositado no nosso coração. Father, thank you Pai, Senhor, obrigado for a fresh por anointing, uma unção fresca, a fresh hunger, uma a fome fresh fresca, passion uma paixão to fresca experience and para encounter you. experimentar um desejo de encontrar com o Senhor. A fresh anointing Uma unção A fresh nova, passion. uma unção fresca, uma paixão to fresca begin to pray out the para will of God in começar the a Holy orar a Spirit. vontade de Deus no Espírito Santo. Father, we just thank you Pai, eu te agradeço for a fresh hunger, por uma fome a fresh fresca, passion uma paixão fresca to be in frequency, para estar na to frequência, be para connected estar conectado 100% 100% to your voice. com sua voz. And we cut off E nós cortamos the as distractions, distrações, the noise of the as- world. o barulho do mundo. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for confirming por confirmar callings, chamados, assignments. ordens, chamados. Father, we thank you for tonight Pai, eu te agradeço porque hoje for confirming, o Senhor está confirmando Lord, specific people coisas específicas, that are called pessoas to the chamadas nations. para as nações, The mantle, para esse the mandato, assignment esse chamado over Verbo da Vida que está sobre o verbo da vida is the nations, é as nações, is the world for Christ. é o mundo para Cristo. And Father, there is people, E Pai, eu sei que há pessoas, there is youth, holiness tem jovens, adolescentes that you have called. que você tem chamado. And Father, we just thank you for E for Pai, eu te confirming those agradeço, callings. Pai, eu te agradeço porque o Senhor está confirmando esse chamado. We just thank you. We lift our Pai, hands. levantamos nossas mãos em We agradecimento. honor you. Honramos ao We Senhor. bless you. Bendecemos, We love you. abençoamos ao Senhor. Father, we Nós thank te you. amamos, Senhor. What you're going to do in the Pai. Jóvenes para las Naciones conference. Pai, agradecemos por que o Senhor vai fazer nessa Thank you for what conferência. you're going to do. Pai, eu te agradeço que o Senhor We vai give you fazer grandes thanks coisas. Te For, damos graças for everything that you're going to do por tudo que o Senhor vai in fazer Jóvenes para las Naciones em conference. Jovens para as Nações. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. E amém. Hallelujah. Amém. Aleluia, glória a Deus. Antes de você sentar, irmãos, eu acredito que essa palavra ela é tão preciosa. Eu acho que nós podemos colocar em prática um pouco agora, sabe? A Bíblia diz que muitas vezes o Espírito ele nos auxilia até mesmo na nossa fraqueza ou na nossa incapacidade de produzir resultado. Eu não sei você, mas existe um evento que não é só um evento, é uma visão.